do fascismo. E quando o carro do lado tentou assaltar, ele estava com um policial aparecendo atrás, que atirou nos dois assaltantes e matou. Nesse momento, o SAMU foi acionado. E a ambulância que estava na região do Catolé, que atendeu o SAMU, tinha uma médica que, ao chegar para socorrer as vítimas, encontrou entre os assaltantes o filho morto, porque enquanto ela dava muito plantão junto com o marido para oferecer o melhor padrão de vida financeiro para os filhos, perdeu o mais importante, os padrões morais. Na minha casa, há 2 meses atrás, fui receber uma amiga que ia nos visitar, e quando ela entrou na nossa rua, atrás dela vinha um Vectra. E ela jamais imaginou que um Vectra ia assaltar. E ela desceu do carro, saíram 2 jovens de aproximadamente 20 e poucos anos, extremamente bem vestidos, e levaram a bolsa dela com o celular e da carteira. Acontece que o celular dela é um iPhone e tem um programa chamado Buscar. E assim que eles saíram lá de casa, eu acionei o iPhone pelo computador e comecei a localizar onde eles estavam. Para o azar dos jovens, a irmã da minha amiga era delegada da Polícia Federal. E no outro dia, foi localizado o telefone. Quando se localizou o telefone, o jovem que tinha comprado o telefone disse que tinha sido apenas um interceptador de produtos roubados. Pediu desculpa, foi à delegacia para prestar depoimento. Ela disse, em nenhum momento desconfiou, porque o cara era um jovem de classe média alta, analista de sistemas de uma multinacional que trabalha em Manaus e estava de férias em Campinas. Quando no final do interrogatório, ela estava lavrando alto, pediu algum documento para que ela visse a questão do endereço, ele entregou o documento do carro. Quando ela pegou, era Vectra verde. E ela disse, eu não acredito que ele seja assaltado. Aí disse, policial, por favor, prenda aqui esse rapaz. Por que, doutora? Tenha calma. Ligou para a irmã e a irmã reconheceu. 3 jovens de classe média alta da cidade que estavam roubando apenas para poder andar com muito mais roupas de marca do que costumeiramente já andavam. O que a gente vê nesse momento? É uma total perda de valores morais. Às vezes, quando a gente vai a um asilo e encontra pessoas abandonadas, às vezes pessoas com dinheiro, a gente começando a escutar a história delas, a gente muitas vezes percebe que está colhendo o que plantou. Se tem pessoas que de fato são abandonadas injustamente, muitas pessoas não deram afeto e na hora que mais precisaram, não receberam. Eu não sei se vocês têm observado, nós já somos a geração que não vemos os nossos pais morrer cedo. Isso é bom. A gente tem a oportunidade de retribuir um pouquinho do muito que a gente recebeu. Nós já somos uma geração que também cuidamos dos nossos pais. A pergunta que nós devemos nos fazer é, eu estou educando filhos que vão cuidar de mim quando eu precisar? Eu estou educando pessoas que vão honrar a mim na minha velhice? Porque o 5º mandamento do Decálogo de Moisés, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é impressionante esse mandamento pelo seguinte, o Decálogo é uma descrição de normas, imposições, não roubarás, não matarás, e por aí vai. Mas o 5º mandamento é diferente, porque o 5º mandamento não é um mandamento de não faça tal coisa, é um mandamento que diz, faça tal coisa. Honre seu pai e sua mãe. E é o único mandamento que tem bônus. Honre seu pai e sua mãe para que seus dias sejam acrescentados na terra que Deus dá. Então, desde a primeira revelação espiritual da história do mundo contemporâneo ocidental, na Torá judaica, no Decálogo de Moisés, conhecemos como Velho Testamento, o princípio de honrar pai e mãe está presente. Mas para a gente entender melhor, nós temos que contextualizar o que significa honrar o pai na sociedade judaica, porque é bom lembrar que Jesus nunca leu o Novo Testamento. Nunca leu João, Marcos, Lucas e Mateus,
nunca leu Atos dos Apóstolos, nem todas as cartas de Paulo, nem o Apocalipse. Jesus era um judeu que lia e se referenciava o tempo inteiro à Torá. Então, honrar pai e mãe é oferecer abrigo na velhice. É tão significativo que é uma parábola bastante conhecida nossa, às vezes por não estudarmos um pouquinho da cultura de Jesus, nós passamos despercebido de algumas cenas. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. É aquele filho que resolve pegar toda a herança do pai, queimar toda. Imagina um jovem que vai para todas as baladas, tem todas as experiências sexuais na cabeça, usa todas as drogas, vai à ruína e volta para casa. E quando volta para casa, ele não apenas volta porque perdeu tudo, ele volta porque nesse processo ele aprendeu que aquilo que o pai oferecia como valor moral era o que era importante. E ele volta desperto, lúcido, capaz de entender finalmente que aquilo que sempre o pai falou era uma verdade inquestionável. E quando ele volta para casa, o irmão que ficou fica extremamente irritado, porque o pai, alegre com a volta de um filho que agora é lúcido, que agora entende, que entendeu e incorporou os valores morais da família, por isso retorna, é festejado e abraçado. E do ponto de vista da parábola, daquilo que Jesus está falando, o filho que mais desonrou o pai não foi o filho que saiu pródigo, foi o que ficou. Porque ele se recusa a entrar na casa do pai. E isso no judaísmo era a coisa mais abominável que um filho poderia fazer com o pai. E ainda assim, o pai, em sua imensa misericórdia, que é a representação de Deus em nossa vida, ele não se choca com a recusa do filho de entrar em sua casa, e ele sai da casa para falar com o filho, o que não aconteceria com nenhum pai judeu convencional. Por isso que a gente pode dizer que essa é a parábola dos 3 pródigos. O que a gente percebe é que aquele pai estava preocupado não com a herança do filho, mas com os valores morais que ele tinha que desenvolver. Porque se nós não desenvolvermos esses valores, tudo que você deixar materialmente para o seu filho, ele consome em 1 ano após a sua morte. Por incompetência de administrar os seus negócios, porque enquanto você rala para dar a melhor das vidas para ele, ele brinca. E se você hoje morrer, o seu filho é capaz, claro, se ele for um pouco mais adulto, de continuar as suas coisas? Ele tem maturidade, garra para perseguir os seus objetivos? Você deu a ele 10, 20% dos princípios que você recebeu dos seus pais? Se você hoje é uma pessoa vitoriosa, capaz de dar a seu filho a melhor das educações, a educação que nem você teve, será que você está capacitando ele a fazer o mesmo com você e com os filhos dele no futuro? São perguntas que eu não vou dar respostas, porque é da consciência de cada um buscar, investigar e entender. Quando a gente analisa o panorama da educação e observa quando Jacques Delors vai fazer uma reunião na Unesco para pesquisar sobre educação, todo professor sabe disso, criando-se os 4 pilares da educação, nós percebemos que eles indicam a ideia de que um ser humano plenamente educado, um ser humano capaz de conhecer. Se ele é capaz de conhecer, por exemplo, a tabela periódica, ele é capaz de fazer um medicamento. Então, além de conhecer e de fazer, um ser humano plenamente educado é alguém capaz de conviver com os outros e aprender a ser. São esses 2 últimos pilares que até hoje nós, raça humana, patinamos. O conflito árabe-israelense está narrado nos textos históricos da Torá judaica, Velho Testamento. Até hoje, a dificuldade de conseguir a construção da paz em um Estado palestino ali é a mesma, a incapacidade que uns têm de tolerar e conviver com os outros. Então hoje, a grande demanda para as famílias é a educação moral dos filhos. Porque hoje nós já não temos as famílias pobres e carentes como nós tínhamos em profusão no passado, há 30, 40 anos atrás só. E hoje, os filhos já têm coisas que nós nem sonhávamos em ter.
E exatamente porque tem fácil, eles não dão valor. Porque o valor, ele só é entendido pelo esforço que a gente faz para conquistar as coisas. Você pode observar, com raríssimas exceções, bandido termina rico. Porque o dinheiro é fácil e ele quer cada vez mais. É raro aquele que dá uma roubada grande e depois fica empresário. A maior parte termina morrendo no processo. A corrupção da coisa pública no Brasil, como ela é forte, porque não é o dinheiro, mas nós ainda temos algumas chagas morais, enquanto cidadãos, para resolver na nossa cultura. E é nas famílias que começam a germinar as soluções dessas chagas morais. Eu talvez já tenha dito para vocês, volto a repetir, para reforçar a ideia do choque que eu tive quando lendo numa exposição sobre Charles Darwin, o Diário de Bordo de Charles Darwin, que ele dizia assim, ele fez uma visita a Recife, a Rio de Janeiro, quando fazia a viagem ao Beagle, ao redor do mundo, começou aos 23 anos de idade a fazer a teoria da evolução das espécies. E saindo do Rio de Janeiro, no Diário de Bordo, quando ele saiu do Brasil, estava lá escrito quando comecei a ler: hoje deixo o Brasil, graças a Deus. E aí eu fiquei chocado com aquela frase. E aí minha esposa disse, deve ter algum motivo, continue me lendo. E ele dizia, espero nunca mais ter que voltar a esse país de escravocratas. Na casa onde eu ficava, as pessoas tinham um prego para esfolar os dedos dos escravos. Todos os dias. Eles eram humilhados de uma forma que nem o mais rude dos animais suportava. Certa feita no Rio de Janeiro, uma criança de 12 anos foi espancada quase até a morte, antes que eu intervisse, somente por não me ter servido um copo de água que estava perfeitamente limpo. E ele conclui dizendo o seguinte no diário dele: e todas essas coisas eram praticadas e toleradas por homens e mulheres que ao final do dia iam para suas igrejas dizer que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente pode fazer uma reavaliação. Campina Grande, graças a Deus. Nessa cidade, as famílias passam com seus filhos confortavelmente nos veículos com ar-condicionado, enquanto crianças nos sinais imploram para lavar os vidros, mas são apenas a paisagem do caos urbano. Mas no final de semana, evangélicos, espíritas, católicos, muçulmanos, budistas, judeus, enfim, vão para suas igrejas convictamente dizer que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós vivemos uma crise moral no Brasil. E essa crise moral é resultado de uma crise moral nas famílias. O IBGE perguntou: você é racista? 98% dos brasileiros responderam: não, eu não sou racista. Depois o IBGE perguntou: você acha que no Brasil as pessoas são racistas? 96% das pessoas disseram sim. Depois o IBGE perguntou: você é invejoso? 93% das pessoas disseram não. Depois o IBGE perguntou: você é invejado? 98% das pessoas disseram sim. E aí ficou uma coisa incrível assim, como é essa história, né? A gente é invejado, mas não inveja. Tem um monte de racistas no Brasil, menos a gente. Parece que a gente é assim, tudo de bom somos nós, e tudo de ruim são os outros. Eu tinha um amigo que tinha uma visão distorcida do texto bíblico, e eu percebia que quando ele estava com raiva de alguém, ele só abriu o Velho Testamento. Meus inimigos serão esmagados. Quando ele estava pedindo misericórdia para ele abriu o Novo Testamento. O Senhor é um Deus de misericórdia infinita. Então é como se tivesse um Deus para os inimigos e tivesse um Deus para ele. Aí eu pensei, talvez porque a gente foi formado numa sociedade maniqueísta, que divide bem e mal. Tom e Jerry, Pipi e Frajó, He-Man e Esqueleto, os Thundercats e Munra, Caverna do Dragão, o Mestre dos Magos, você deve ter assistido. A gente começa a ver assim, Batman e Robin e os inimigos todos que eles têm, Superman e Lex Luthor. Parece que o mundo é assim, uns são bons e outros são ruins, e simples. Dizem até que a relação de He-Man
E esqueleto era complicado, porque toda vez que esqueleto conseguia pegar He-Man, você lembra, ele fazia He-Man, você é meu. Isso é bastidor da produção, não sei se é verdade. Mas o que a gente nota é aquela sensação de que existe o mal e o bem lá fora. E nós não somos nada disso. Aí Paulo, no capítulo 7, versículo 22 de Romanos, vai dizer o seguinte: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque no meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros opera uma outra lei que me deixa debaixo do erro. Paulo estava fazendo a clássica dicotomia da época dos Socrates, porque Platão, Sócrates e Aristóteles vieram antes de Jesus. E os gregos dividiram propriamente. Um dos mecanismos de defesa de uma pessoa que não quer evoluir moralmente é projetar no outro um defeito que é seu. Uma vez chegou uma aluna para mim e disse: professor, se eu vi a sua aluna falando tal, o que é que tem? Ela é garota de programa, você sabia? Não, para mim ela é minha aluna. Esse dado não me diz respeito. E foi minha. O que é que tem? É puta, professor. Você lembra da aula que eu dei semana passada de projeção psicológica? Lembro que a gente sempre enxerga nos outros aquilo que a gente tem. Ô professor, mas essa ideia de ver nos outros que a gente tem. A melhor forma de começar a projeção de uma vida valorosa para os nossos filhos é sermos o exemplo de moralidade que nós queremos que eles sigam. Porque eles não vão seguir o que nós falamos, eles vão seguir o que nós fazemos. Nunca vai ser diferente, isso nunca vai mudar. Por mais que a gente queira, aquela frase do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, uma piada de mau gosto. Eles vão fazer exatamente o que nós fazemos.